Olá, iPad. Podem falar oizinho pelo microfone e depois eu fecho. Olá, iPad, tudo bem? Quem mais? Olá, tudo bem? Quem que tá aí? Olá. Ah, é o iPad. Tudo bom? Professora, passando para avisar que já estamos cruzados com o YouTube, tá bom? Tenha uma ótima aula. Tá, vamos lá então. Bom, gente, eu vou fechar o microfone. É só você que está aqui, né, que atrasou a aula, acho que vai entrar mais gente aí, né? Qual é o seu nome? Você está como iPad. Miriam, Isso, isso. tá escrito iPad. Então Isso, é tá, a próxima, Miriam. vou colocar lá. Tá, eu vou fechar então o microfoninho para não ter problema de som. Aí a gente vai iniciar então. Aqui tá dando, né, meu som? A gente vai iniciar então a apresentação aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui. Bom, vamos lá, gente. Então, hoje o que que a gente vai tratar? A gente vai tratar as práticas terapêuticas, né? Vocês são da terapia cristã, certo? Né? Eu vou fazer assim. É, Peraí, deixa eu organizar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente. Já que está a gente aqui. A iPad é Berenice. Ai, desculpa, fala de novo seu nome para mim. Não conseguiu? Deixa eu liberar aqui, peraí. Pode falar, pode falar. É Miriam, Miriam. Ah, Miriam, que tinha uma Dorenice que eu vi aqui, eu acho que eu confundi. Então vamos lá, então, Miriam. Pode desligar o microfoninho, quando for necessário, eu dou um toquezinho, você liga, tá? Pode fechar seu microfoninho. Então, hoje a gente vai falar de práticas terapeutas, tá? E pelo que eu sei, vocês são da terapia cristã, certo? Sim ou Isso não? mesmo. Né? Sim, Então tá. Então a gente vai falar hoje sobre as práticas terapêuticas através dessa prática da terapeuta cristã, né? Então vocês vão entender essas práticas terapêuticas no atendimento de jovem, adulto e idoso como terapeutas e aí como cristã também, terapeutas cristãs, tá bom? E o primeiro bloco que eu vou oferecer para vocês é o entendimento da terapia, certo? Antes do cristão. E depois a gente encaixa o cristão, tá? Então, na condição de terapia, o que que a gente vai ter? A gente tem que entender que a gente vai tratar um ser humano, tá? Bem-vinda, Marlene, ok? Para quem não sabe, essa é uma das minhas carteirinhas da FATEB, tá? Aqui como psicanalista, mas hoje eu sou mestre em psicanálise. O meu SBPP, ele é SBPP-MP, porque eu sou mestre em psicanálise, tá? É uma carteirinha que vocês vão ter também como terapeutas, olha que bonitinha que é, né? Então, vamos lá. Então, como terapeutas, a gente tem que entender em primeira instância que a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar pessoas, tá? De diversas etnias, de diversas classes, cada uma com a sua experiência, com o seu existenciário, os seus problemas, as suas alegrias e tudo mais, tá? Então, presta atenção, o objeto de análise, certo, da terapia, do terapeuta, do psicanalista, do profissional da saúde mental, é o ser humano. Através de um olhar do seu sistema nervoso, de como ele está ou não sobrecarregado e tudo mais, certo? Então, como eu falei, a gente vai falar primeiro de terapia, depois do cristão, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Para a gente começar a atender esse público, jovem, adulto e idoso, a gente precisa, em primeira instância, compreender esse público. E como é que a gente vai compreender esse público? A gente vai compreender como se fosse cocota de janela lá, vizinha fofoqueira, não sei se eu falaria assim, né? Tipo, que só fica observando a vida do outro, né?
Não, a gente tem um método para conhecer mesmo esse público, porque a gente vai ter que analisar diversas coisas que estão acontecendo com eles de forma técnica para trazer resolutivas, tá? Resolutivas para a vida dessa pessoa. A gente está aqui como terapeuta para ajudar, para salvar, né? Ajudar, trazer resolutivas na saúde, tá? Como terapeuta, eu não estou falando ainda como cristã, né? É bom a gente separar esses dois primeiro para depois juntar. E aí ficar uma condição perfeita de atendimento, tá? Bom, então, para a gente começar a entender esse público, a gente tem que entender primeiro, a gente tem que preparar primeiro uma anamnese ou um questionário de grupo, estilo uma anamnese, para poder ter acesso, né? Para poder ter acesso mais profundo a esse grupo. Então, o primeiro bloco aqui da aula é como montar uma anamnese. Vocês sabem, Marlene, podem abrir o microfoninho e falar para mim. Vocês sabem o que é uma anamnese? Oi, Aniele, sabem ou não? Sabem? Perguntas que você vai conhecer melhor a gente, né? Isso, muito bem, perguntas. Então tá. Então, antes da. É certinho. Então, são perguntas, né? Só que essas perguntas pode marcar no caderninho. Isso aqui vocês precisam saber, para ter a liberdade de vocês fazerem a própria amnese. Elas podem ser um tipo de pergunta de pesquisa aberta ou pesquisa fechada, tá? Aqui a gente tem um exemplo de pesquisa aberta ou pergunta aberta, tá? Por exemplo, eu faço assim na anamnese: qual a sua queixa principal? Aí a pessoa escreve um livro de 2 páginas, só de queixa principal. E aí, na hora de eu analisar o que ela escreveu, eu vou ter que ler tudo e retirar os pontos mais importantes do que ela está relatando ali. Então, isso é uma pergunta aberta, é um tipo de pesquisa aberta. Eu dou liberdade para vocês falarem de forma como vocês quiserem sobre aquela pergunta que eu fiz, né? Tá? Uma pergunta fechada ou pesquisa fechada, ela é assim: que tipo de doença você tem? Só que aí eu coloco as doenças que eu quero saber. Então a pergunta fechada, ela é mais específica. Cardiorrespiratória, renal, diabetes, tá, 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 tá. E aí eu faço caixinhas para ela clicar ali na caixinha e selecionar a caixinha. Entenderam até aqui? Beleza. Vamos ver uma anamnese individual, não de grupo, tá? Uma anamnese individual e não de grupo. Vamos lá. Aqui, ó. Essa daqui é a anamnese que a gente pede no projeto, ok? Que a gente tem um tipo de um hospital online hoje aí ao lado da FATEB, né, como um programa complementar, e nós atendemos clinicamente através desse projeto, tá? Então, a anamnese, ela é obrigatória. Quando a gente trata terapeuta, ó, pega essa também. Quando nós tratamos terapeuticamente uma pessoa, eu não sou psicanalista, não importa, é terapeuta, você é agente da saúde, a anamnese é obrigatória, tá? Obrigatória, ok? Além da anamnese ser obrigatória, a pessoa tem que assinar, porque essa anamnese vai para o prontuário, pega esse nome também, prontuário da pessoa. Tem que ficar tudo arquivadinho, todo atendimento que você tem com esse ser humano tem que estar registrado, arquivadinho. Data, hora, nome, telefone, tudo. Atendi a fulana de tal no dia tal, na hora tal, pelo WhatsApp ou presencialmente. Ela trouxe tal queixa, foi abordado tal coisa,
tratamos dessa forma, aplicamos essa técnica e ela saiu dessa forma do consultório, né? E o próximo atendimento pretendemos trabalhar isso, aquilo no programa, tá? Isso é uma forma de atendimento terapêutico. Fechou? Entenderam? Tá? Bom, então olha só, olha o que uma anamnese tem. Isso individual, não estou falando de pesquisa de grupo. Ela tem o nome completo, a idade, data de nascimento, documento CPF, sim. Ah, não quero colocar, sinto muito. Então não te atendo. Data de nascimento, endereço, CEP, cidade, peso, altura, e-mail válido, telefone, qual o sexo, nome da mãe, do pai, telefone de um familiar, nome do familiar, telefone de um amigo ou vizinho, nome do amigo vizinho, estado civil e escolaridade. Por quê? Se essa pessoa tiver um piti, você tem toda a informação dela aqui, tá? Então é importante ter. Nós somos agentes da saúde, tá? A gente não brinca em serviço, a gente está trabalhando como ser humano. E se esse ser humano der pau na nossa mão, a gente vai responder. Nós somos profissionais, vocês vão ter uma carteirinha de atendimento. Antes de cristão, como terapeutas. Então vocês precisam entender esse lugar de vocês, tá bom? Bom, aí aqui, qual a sua ocupação? É importante perguntar qual a ocupação? Claro que é. Né? Ah, eu tiro lixo da rua. Ah, eu trabalho lá no World Trade Center. Viajo todo final de semana. Tem uma diferença? Tem uma diferença? Na experiência tem uma diferença. Então é importante saber a ocupação. A ocupação não está aqui à toa. Ela vai explicar um pouco essa pessoa. E quando vocês preenchem a anamnese, não pode bater de olho, tem que ver. Então, peraí, quem é essa pessoa? É estudante? Ah, estudante. É uma história. Porque tem uma. Mesmo que as pessoas sejam diferentes, quando é estudante, tem uma vibe ali, tem algo acontecendo naquele grupo. Quando a pessoa cata lixo, tem uma forma naquele grupo. Tá? Não é ser preconceituosa, é uma realidade. Né? Quando a pessoa pega avião direto, tem uma forma aquela vida, tá? Então, aqui, ó, escreva em poucas palavras o que você está sentindo. É uma pergunta aberta ou fechada? Aberta ou fechada? Fechado. Fechada? Eu não estou dando liberdade para a pessoa falar, tá? A pergunta aberta, ela é mais profunda. A pergunta fechada é mais específica do que a gente quer saber. Por sinal, quando a gente faz pesquisa de grupo, é melhor a pergunta fechada, que senão vai dar muito trabalho depois para levantar os dados, tá? Ó, isso daqui é uma pergunta fechada, ó. Você consultou no passado médico ou psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde mental? Sim ou não? Aí ela vai colocar, ou é sim ou é não. Há quanto tempo foi a sua primeira consulta e houve algum diagnóstico? Aí ela vai falar numa pergunta aberta, por exemplo, tá? Olha só, é importante saber se a pessoa ela já teve atendimento terapêutico, psicanalítico ou psiquiátrico? Sim, é importante. Já tomou algum remédio para os nervos, calmantes ou antidepressivos? É importante saber também. Por exemplo, entrou uma paciente no projeto que ela, na anamnese, ela tem uma lista de 10 remédios que ela toma. E dos 10 remédios, ela toma o grande, maravilhoso, perfeito, né? O mais sinistro e terrível dos remédios, que é o tal Zolpidem, que causa dependência e não resolve nada. E ela, preenchendo a anamnese, foi já detectado na anamnese que ela só queria, fora os comportamentos, alguns pontos de comportamento, que ela só queria ser atendida
para conseguir a receita, porque o postinho não estava dando a receita para ela mais. Ou seja, ela estava tentando comprar uma receita de Zolpidem, tá? Totalmente dependente. Uma judiação. Entenderam? Então, essas perguntas aqui, elas não estão à toa, tá? Já tomou algum remédio? Está tomando algum remédio agora? Apresenta outras doenças? É importante entender. Não é só saúde mental. Assim, ó, eu tive experiências aí no meu. Eu luto pela psicanálise pura, tá? E teve assim, tem algumas psicoterapias que extrapolam, sabe? Ah, não, porque eu atendi a moça e a moça entrou, uma senhora. Aí eu apaguei a luz, comecei a falar para ela aí. Ela já tinha escrito para ele que ela tinha um problema com o pai. Ela já tinha colocado isso. Era só agora perguntar sobre o problema do pai, dela especificamente. Ele ignorou o que ela escreveu, empolgado com a técnica de regressão, apagou a luz, colocou não sei o quê, colocou uma cruz, falou de morte. Assim, foi assim um terror, né? Colocou, aí no final apareceu até túmulo, né, na história dessa tal regressão ali que ele foi induzindo. A mulher saiu, nunca mais voltou. Lembrando que ela é cardíaca. Ela já tinha falado que ela estava lá por causa da dor em relação ao pai. E ele massacrou ela com a ideia de túmulo, de cruz, de não sei o que lá, num processo regressivo, não sei o que foi. Entenderam? Então, a anamnese, assim, ela tem que também ter olhos quando a gente lê, tá? Então, é importante isso, tá? Só estou dando a experiência da importância da anamnese. Então, a gente não pode só perguntar a questão da saúde mental, tem que perguntar do coração, porque se ela ficar nervosa e ela é anginosa, ela vai ter um piripaque no teu colo lá. Aí eu quero ver o que você vai fazer como terapeuta. Você induziu a morte dela. Já imaginou? Hum? Se a gente tem uma pessoa anginosa e a gente vai tratar elementos de enfrentamento do passado e dor, vamos com calma. Ela não vai ser como a outra pessoa que não tem problema do coração. Então aqui a gente já começa a entender a diferença do adulto e do idoso, tá bom? Beleza? Tá? A alimentação é importante, porque se ela é nervosa e come muita melancia, ela vai ter dor de cabeça. Sério, sério. Por causa da citrulina da melancia. Para quem não sabe, eu sou graduanda em biomedicina também, tá? E dentro do projeto, a gente também trabalha com o pessoal da agente da saúde da área da nutrição. Por sinal, a gente tem uma exímia nutricionista no projeto, que é a Arlene Moraes. É ela que atende o nosso público nessa junção entre mente, corpo e mente, né? Então, por exemplo, a gente tem ali pessoas com problema de otosclerose, que é uma calcificação do estribo, né, aqui no ouvido. Sempre que ela fica nervosa, o ouvido. Como que eu trabalhei isso lá no projeto? A gente organizou, ela começou a entender que ela tem que se afastar das coisas que deixam nervosa. Psicanálise, neuropsicanálise, vai, não vou tão a fundo, mas só para vocês entenderem mais ou menos. E, ao mesmo tempo, ela foi para nutricionista, né, para equilibrar, por exemplo, vitamina D, uma série de coisas que está sendo irregularizada por causa do metabolismo acelerado, por causa do estresse do sistema nervoso. Porque o sistema nervoso acelerado, ele derrete as proteínas dentro do corpo e ferra tudo. E ainda mais quando é constante. Aí, na sequência, né, o que a gente tem ali? Hoje ela relata para a gente que ela literalmente durante o dia não tem mais nada no ouvido. Ela continua com a classificação, mas a gente já conseguiu uma resolutiva de ponta em 2 meses de atendimento. Isso é um programa de atendimento em saúde mental. Sigmund Freud nunca negou o físico, tá? Ok? Ah, mas vocês são terapeutas, excelente. Vocês precisam entender essa união, certo?
essa união também. Então, vocês estão atendendo pessoas, né, que está com distúrbio mental, mas elas têm um corpo físico. O pescoço está grudado, tá? Não dá, a gente não atende pescoço flutuante. Então, vocês precisam entender essa pessoa, tá? Bom, então tá. O mais importante é aqui, ó, assinar a anamnese. Elas assinam a anamnese, tá? É importante. Olha aqui, ó, marque tipos de doença que possui: hipertensão, chagas, diabetes, AIDS, tuberculose, infecções graves, falta de ar, traumatismo craniano, perda de consciência, outro ou nenhuma dessas. Se na pergunta anterior marcou outro tipo de doença, ó, uma aberta, especifique ao contrário, escreva não. Por que que eu fiz uma pergunta aberta depois de uma pergunta fechada? Porque se eu colocar todas as doenças aqui, ó, só as doenças eu não sei, eu acho que vai dar mais de 300 mil tipos de doença, entenderam? Então, né, mais fácil, aí a aberta é uma pergunta melhor, tá bom? Ó, tem hábitos como alcoolismo, café. Ah, a gente tem, o que que a gente tem na anamnese? A pessoa lá em cima, estressadíssima, e aqui embaixo, cinco copos de café por dia, tá? Então, a análise da anamnese é uma junção também de fatores, tá? Ela tem que, hoje eu leio muito rápido a anamnese, né? Mas é importante vocês terem essa sacada aí, tá bom? Fechou então? Olha que legal. Então entendemos a importância da anamnese. Agora a gente vai entender a importância dos dados da anamnese, tá? Tá. Essa anamnese que eu apresentei para vocês é uma anamnese, como é que eu posso dizer? É uma anamnese individual, tá bom? Agora, a gente pode fazer uma anamnese para grupo. Por exemplo, vamos supor que a Miriam vai lá na igreja e ela quer criar um grupo de mulheres. Tá, como a gente no projeto está fazendo isso online com uma parceria. Então, ela tem lá um grupo de X mulheres, mais de 100 mulheres. Tá, como que a gente vai atender essas mulheres? Né, no online e de forma grupal. Antes de começar qualquer programa, tem que fazer uma anamnese. Tem que conhecer se essas mulheres têm dores, se essas mulheres já foram atendidas na saúde mental, se elas apresentam doenças físicas, como está a alimentação delas, né? Se elas têm problema com o marido, por exemplo, né? E isso feito, né? Cada uma preenchendo essa anamnese, né, ou pesquisa de grupo, pode ser uma pesquisa de grupo, colocando ali só um nome, a idade, tem que saber a idade também, né? Então, elas preenchendo lá, a gente vai ter uma ideia se a maioria tem diabetes. Se a maioria tem diabetes, o que que a gente vai fazer como terapeutas grupais, atendendo o grupo? Vamos falar sobre a diabetes, vamos fazer palestras sobre a diabetes. Se a maioria tem problema relacional familiar com o marido, né, e ali apresentou, foi detectado alguma violência doméstica, vamos falar sobre violência doméstica. Agora, não adianta a gente levar sobre violência doméstica para um grupo de 10 mulheres ou 100 mulheres que nenhuma está sofrendo esse problema, tá? Então, quando vocês, como terapeuta, antes de ser cristã, vão tratar como terapeuta, vocês precisam fazer esse trabalho. Vocês são formadas agora, não é? Vocês vão se formar, vocês vão ter uma carteirinha de terapeuta, então vocês são agentes da saúde. Vocês vão fazer uma diferença social, uma mudança social através da forma como vocês vão se posicionar e organizar esse trabalho de terapia, tá? Fechou até aqui? Deu certo? Deu, né? Então, a importância dos dados. Por que que a gente levanta os dados? Para levantar as necessidades individuais ou do grupo. Senão não tem negócio, gente. Esse negócio de, ai, vou fazer um grupo de terapeutas de mulheres. Ai, gente, olha, eu vou subir aqui.
palco, agora vamos falar sobre terapia. Não é assim. É um trabalho, nós somos profissionais, então a gente precisa aplicar uma anamnese antes de começar qualquer coisa, antes de começar qualquer prática, seja individual ou grupal, tá? Compreender melhor o que cada um realmente precisa. É para isso que servem os dados da anamnese. Perceber as sobrecargas físicas e mentais de cada um. Lembra, estou super estressada, mas eu tomo 5 copos de café, né? Conseguir compreender uma possibilidade de programa quase pré-definido, né? Vamos lá. Quando você tem anamnese e você tem ali do grupo, por exemplo, das 100 mulheres lá, terapeutas, e você levanta essa anamnese, você já entende mais ou menos como você pode criar um programa no tempo. Porque X mulheres apresentaram isso, outras X apresentaram isso, a outra apresentou isso. Então, eu já posso criar um programa aí de atendimento de 6 meses em grupo. Ok. Então, agora vamos falar da prática terapêutica na infância e na adolescência. Certo? Tá. Para falar dessa prática na adolescência, para falar, antes de falar da prática terapêutica, antes de falar da prática terapêutica da infância e da adolescência, vamos aqui no Ministério da Saúde. Nós somos agentes da saúde, tá bom? E aqui no Ministério da Saúde, vamos entender o que significa notificação compulsória. A notificação compulsória, ela só pode ser prescrita pelo psiquiatra. E a notificação compulsória, quando ela é identificada, ela é prescrita, ela é identificada, certo? Por causa de uma lista de agravos que você percebe. Ela é identificada porque existe no indivíduo um agravo, tá? E aqui, ó, vocês têm a lista de agravos, por exemplo, nessa portaria aqui, GMMS, número 420, de 2 de março de 2022. Vamos lá no agravo. Essa é a lista do agravo que a gente tem da notificação compulsória. Então, se a gente vai tratar criança e adolescente, idoso, adulto, a gente tem que saber da notificação compulsória. Tá? Por quê? Deixa eu carregar, né? Já tinha que ter carregado já. Por quê? Porque, de repente, você atende o marido é, da sua paciente do grupo de terapia de mulheres ou terapia cristã, que apresentou ali uma exposição a material biológico num acidente de trabalho. E você, como agente da saúde, que até conhece alguma coisa relacionada às questões laboriais, né? Você fala, eles abriram o CAT, a empresa abriu o CAT, que é do acidente de trabalho lá, agora eu esqueci o primeiro nome. Aí a pessoa fala assim: ah, não, não abriu, então você vai lá e manda abrir o CAT. Entenderam mais ou menos? Mas não é esses casos, tá? Que a gente trabalha muito, não. Mas assim, você como terapeuta cristã, de repente, dentro da igreja ali, no seu grupo, aparece aqui, vamos supor, 4 casos de dengue. Como terapeuta, o que que você vai fazer? Quem sabe me dizer? Você vai falar, ai, coitadinha, dá aguinha para ela. Ai, tadinha, vamos. Ai, meu Deus, judiação. Aquelas coisas de fofoca de janela, é isso que vocês vão fazer? Como agentes da saúde? Vamos lá.
4 casos de dengue no grupo de terapia de mulheres ou de terapeuta cristã lá dentro da igreja, o que que vocês vão fazer? Oi? Acho que travou. Vocês vão, literalmente, é que travou, viu, Miriam? Vocês vão literalmente praticar a medicina preventiva, né? E primária, reeducativa. Olha, você precisa ir agora para o hospital, lá para o postinho, né? Porque isso precisa ser notificado e até para ela ser, né, medicada de forma correta, porque o problema são as plaquetas, né, e a hemorragia, tá? E você pode até explicar como isso acontece. Mas aqui no caso, gente, ó, o que acontece muito dentro da saúde mental são essas. Claro que todos aqui de cima aparecem, tá? Um ou outro uma hora aparece, né? Mas os que mais aparecem são os agravos aqui 48 da lista, que é a violência doméstica ou outras violências, que vai envolver terceiros, e a violência sexual e tentativa de suicídio, tá? Ok? Tem aqui que eu lembro também de, né? Olha isso aqui, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem. Então, quando a gente fala de atender esse público nas práticas terapêuticas, seja a criança ou adolescente, seja o adulto e o idoso, nós temos que saber da notificação compulsória e dos agravos. Porque se a gente perceber que há ali um agravo e tudo mais, como agente da saúde, a gente tem que agir para ferrar a pessoa? Não, para orientar e organizar, né, o ambiente social, tá? De uma forma rigorosa, mas não, né, de impor, né, de saber tratar, explicar, falar, ensinar, tá bom? Bom, vamos falar de criança e adolescente. Se vocês são terapeutas e vão trabalhar com criança e adolescente, eu vou dar uma dica para vocês. Em nenhum momento vocês vão fazer um programa em grupo ou individual com criança e adolescente sem a participação contínua dos pais no programa, onde os pais também preenchem uma anamnese, assinam e assinam que estão cientes que essa criança ou adolescente está sendo trabalhado num grupo ou individualmente com uma terapia. Entenderam? É regra e é lei. Porque se acontecer alguma coisa ali, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E qualquer coisa que acontecer sem a ciência dos pais ou qualquer piti que eles derem em relação a isso, vocês podem ser prejudicadíssimas. Então, vai abrir um grupo de criança e adolescente na igreja, como terapeutas cristãs, beleza, mas participação obrigatória dos pais. Como? Recebendo cartinha, assinando cartinha, entendendo o programa, sabendo o que tem no programa, tá bom? O resto é festinha da bancarrota. É gente querendo brincar de terapia e a gente não brinca em serviço, tá? Nós trabalhamos com seres humanos. Então tem que ter essa responsabilidade, tá bom? Tem que abrir formulários. Ah, quer participar do grupo? Quer participar da escolinha? Tá, então preencha aqui nome, endereço, telefone, casa do vizinho, tá, 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 tá. Por quê? A criança está com você, sofreu um acidente lá dentro, para quem que você liga? Tem que avisar os pais e tem que dar um jeito de levar lá para o hospital, certo? Prontuários, né? Se for em grupo, tipo, sempre um cronograma, o que foi aplicado naquele dia, o que foi resolvido, o que deu certo, o que não deu certo, como reagiram. Isso é terapêutico, tá? Isso é importante, é organização também.
dados pessoais, né, como eu já tinha falado. Então, assim, quando é individual, participação dos pais, tanto individual como em grupo, né, formulários, prontuários, tudo isso é importante, tá? Anamnese e tudo mais. Em grupo, também a participação contínua dos pais, formulários, prontuários, dados pessoais, que dá na mesma, certo? A criança e o adolescente, eles são regidos pelo ECA, tá? E quando se faz qualquer trabalho com eles, precisa entender a importância desse trabalho, tá? As práticas terapêuticas de um adolescente, de uma criança e adolescente começa aqui. Deu para clarear? Deu para entender? Começa na anamnese, começa no entendimento que o pai é obrigatório ao pai participar, começa no preenchimento de formulários, começa no entendimento das necessidades daqueles adolescentes ou daquele adolescente, e ali das orientações com a prática de medicina preventiva primária. A terapeuta, ela pratica muito a medicina preventiva primária, que é reeducativa. E ela também pode aplicar a medicina preventiva quaternária, que é reeducativa relacionada a medicamentos, a usos excessivos de medicamentos, tá? Que a gente tem até um curso complementar que chama técnico em GAN, gestão autônoma de medicamentos. Mas aí ela tem que saber fisiologia, bioquímica, né, uma série de coisas. Mas, né, o curso ele dá essas informações, tá? A gente não forma um farmacêutico, mas a gente forma uma pessoa capaz de entender se aquela interação do amitriptilina pode com aquela interação do sertralina, né? O que, que é realmente o amitriptilina? O que, que é o zolpidem? A menina usa drogas e toma zolpidem. Como é que isso vai? Não, na verdade, não é o bup. Qual que era? O que é a tiapina, né? Deu um apagão na menina que ela ficou com o rosto daqui a aqui, todo ralado, caiu da bicicleta, quer dizer, quase se matou, né? Entende? Então, como que a gente vai atuar quando a gente entende essas coisas, né? Um exemplo, ok? Então tá. Então, a prática da criança e do adolescente, né, voltando à criança e ao adolescente, a gente tem que entender o que eles precisam e para poder criar um programa de atendimento e orientação, gente. Vocês são terapeutas, não são psicanalistas? Aproveitem a medicina preventiva, que é prevenir problemas da saúde física, da saúde mental. O terapeuta ele tem um leque aberto para isso, como agente da saúde, tá? Através de palestras, através de trabalhos grupais, através de trabalhos individuais, através de inclusão familiar. É uma prática linda, maravilhosa, que funciona muito, quando bem aplicada, quando bem aplicada. Prática terapêutica de adulto. Não é da criança e do adolescente, você não precisa do pai ali constantemente. Ah, mas eu quero participar, tudo bem, mas ele já é um adulto. Se você quiser, não dá para eu dar um feedback. O que acontece aqui é diferente. A gente levar um feedback para os pais referente a uma criança e adolescente é uma coisa, tá? Agora, a gente levar o feedback de um adulto para um alguém familiar ali, aí ferrou, você vai para a jaula, vai dar problema. Porque a partir do momento que a pessoa é adulta, ela é emancipada, o prontuário é dela. Ela fala para quem ela quiser, para quem ela não quiser sobre aquele atendimento, entendeu? Então não cabe ao terapeuta levar a história dessa pessoa para outra pessoa da família, porque a outra pessoa quer saber, tá? Tá, isso é importante porque, por exemplo, terapia de casal. Quando a gente trabalha terapia de casal, a gente tem que saber o que a gente pode levar para o outro e o que não pode levar. Olha que bonitinho dentro do projeto. Chegou um casal recentemente, praticamente separados. Em menos de 2 meses, eles já estão juntos. De novo, né? Só que a gente tem que saber o que pode levar para o outro.
Porque a moça, por exemplo, foi traída. Só que existe um esforço da parte do marido para reatar e que é verdadeiro. Então a gente tem que saber como levar isso, né? Agora, se você vê que não tem um esforço da parte do marido lá, você também vai ter que saber como levar isso. Porque a gente não tá para enganar ninguém ou fazer a vontade do marido voltar sem esforço nenhum em se transformar. Então a terapia às vezes é um murro no meio da cara. Tipo assim, ó, você não percebeu, por exemplo, uma das coisas que aconteceu ali, você não percebeu que você traiu? Você não foi o traído, quem foi traída foi ela. Aí, quando ele entendeu, ele chegou nela e falou: Olha, eu sonhei que eu fui traído e agora eu estou entendendo a sua dor. Eles voltaram, né? E ele está super o tempo todo provando o quanto ele quer. Então, olha que bacana. Então, tem estratégias para se atender tudo isso, tá? A gente tem que ter sempre essa cautela, esse olhar, esse entendimento, saber o que falar, o que pode ser falado para não gerar confusão. Tem uma outra família também, que a outra chegou, só que não teve traição, disse, acabou o casamento. Aí o marido ficou até catatônico, né? Teve até um piripaque ali, mas super esforçado também, né? Esse aí eu acho que foi 3 meses, mas não, acho que é até menos, não sei. Também voltaram e tudo mais. Como tem outros que não estão nem aí. Que a gente fala, ó, que você vê ali, você detecta um agravo, que é uma violência doméstica ali, você detecta um agravo, mas não um agravo pesado, pela forma que a paciente relata, como ele xinga ou como ele qualquer coisa, né? E aí, ao mesmo tempo, o que que você faz no programa? Ah, então fala para ele vir aqui, né? Eu dou um atendimento seu para ele vir, ele nem precisa pagar. Ele vem no seu lugar, pelo menos uma vez. O cara não vem. Ah, ele não veio, tá? Então, esses comportamentos, eles também fazem parte das análises, tá? Por exemplo, de casais. Então, o olhar terapêutico, a prática terapêutica, ela também é baseada na análise do comportamento. Como a pessoa está reagindo com certas. Então, nós somos estrategistas. Ah, ele está xingando ela, mas vamos ver então. Vamos chamar ele, né? Algumas leis que regem a saúde. Cuidado com o abuso. Notificação compulsória. Percebeu o abuso? O que que a gente vai fazer? Ai, você está sendo abusada, não sei. Ó, eu vou ser sincera, com base no teste da realidade, eu já cheguei assim, ó, você não percebeu o que está acontecendo? Ou assim, não, ó, você tem que perceber que ele está se esforçando, tá? É, cuidado, né? Cuidado em relação ao abuso. Eu escrevi com abuso, mas é em relação ao abuso, né? Tipo, então você percebeu um abuso, o que que você vai fazer como terapeuta? Você vai falar para a vizinha? Vai mandar para a polícia? Não, você vai mandar para a área médica. Vai lá, vamos ser atendido pela psiquiatria, porque é só ele que pode identificar. Eu entendo que a sua ansiedade está vindo por causa desse abuso, mas é importante que ele notifique que existe um abuso, né? Aí tem que também tomar cuidado, que às vezes a pessoa fala, ai, não quero que ninguém saiba, né? Então aqui está o papel do terapeuta. Ele é um hall de entrada da área da saúde, né? Mas não para ficar levando gente para médico, né? Mas ele é o hall de entrada. Opa, peraí, eu percebi que aqui tem uma coisa, então temos que mandar encaminhar lá para a psiquiatria. Ou não, eu percebi que ela está ali com uma ferida no pé por causa da diabetes, porque eu tenho a anamnese dela. Ó, vamos lá para o médico, vamos passar no postinho. Eu ajudo você, eu vou lá, né? Eu não sei como, depende do programa que vocês criam, vocês vão acompanhar ou não, tá? Estão entendendo vocês como terapeuta?
Vamos lá. Evento sentinela. O que que é o evento sentinela? Aí o tiozinho pegou dengue, foi lá pro UPA, aí o médico atendeu e falou: Ah, é uma gripe, volta para casa. No outro dia ele estava no hospital, ele voltou para casa, só que no outro dia ele estava com hemorragia, estava no hospital, aí fez o exame, não deu tempo do exame clínico chegar, e aí detectaram que ele estava com dengue hemorrágica, e morreu quando chegou o exame. Tá, então entra ali o pessoal da Anvisa, uma galera toda, e vai tentar entender o que aconteceu com esse cara, por que que ele morreu, ele não poderia ter morrido com dengue hemorrágica. E na hora que eles fazem essa análise, percebe que o tiozinho do postinho lá, o médico, mandou ele para casa, em vez de atendê-lo corretamente. O que que vai acontecer? Evento sentinela, o médico vai rodar. Essas leis existem, tá? Então, nós também estamos, como agentes da saúde, propensas a essas leis aí também. Não somos médicos, mas a gente está sobre elas. A partir do momento que a gente abre, né, o nosso espaço, nós nos doamos para ser esses profissionais envolvidos com a saúde, a gente está abrindo esse leque também para participar dessas leis, tá bom? Por isso da responsabilidade. Então, aqui, a medicina preventiva não é uma lei, tá? Mas é um trabalho que dá muito certo na terapia, tá? Programas de atendimento básicos à família, programas de prevenção. Não são leis, só leis, né? São leis e programas. Aqui deveria estar escrito leis e programas. Escreve aí, leis e programas, né? Tá? Ou leis e métodos de atendimento. Então, quando a gente fala do atendimento de práticas terapeutas do adulto, o que que a gente trabalha? A gente tem que saber tudo isso, essas necessidades. Porque veja bem, ó, eu sou terapeuta, eu sei trabalhar com as emoções, montei o grupo, e aí me aparece a pessoa com uma ferida no pé. Ah, mas eu sou agente da saúde. Eu sei da medicina preventiva. Vem cá, vamos lá para o postinho. Entenderam? Eu sou o programa de atendimento básico da família porque eu sou terapeuta, eu sou agente da saúde. Eu estou no hall de entrada, né, da porta para um atendimento com qualidade ali, tá? Beleza? Ou seja, encaminhar para o médico e tudo mais, né? Ok, práticas terapêuticas de idosos. Ela é igual dos adultos, igual das crianças? Não, de jeito nenhum. O idoso, quando a gente trata o idoso, a gente tem que tomar cuidado, porque o idoso tem uma coisa, gente, ele está próximo da morte, né? A gente tem idosos no projeto. E as aflições e os medos é baseado na morte. Eu vou morrer a qualquer momento. Agora está chegando realmente o fim da minha vida. Eu sabia disso na adolescência, mas ixi, faltava tanto tempo, mas agora não falta mais. E é o momento agora de refletir tudo que foi a vida. Olha que peso. Estão entendendo? Além disso, o idoso, ele é obrigado, muitos deles, a tomar remédio só para precaver aquilo que já não tem mais jeito. Ou tirar uma dor. Hum? Tá, medicina preventiva. É nós, como terapeutas, nós somos praticamente cuidadoras quando trabalha com esse público. E a gente pode até agregar um cursinho de terapia ocupacional. Ah, a gente sabe que o cérebro não funciona bem, vamos jogar xadrez, vamos fazer essas atividades, vamos brincar com cores, tá bom? Vamos mexer com bolas, porque a terapia ocupacional, quando é da linha mesmo ocupacional, porque a gente tem assim, a terapia ocupacional ela pode ser laborativa, né, ou ocupacional, que é que dá auxílio à fisioterapia, tá? Entre outras práticas incríveis lá, mexendo bastante com o sistema nervoso também. Ok? Então, essas práticas vocês podem dar também, desde que também tenham os cursinhos, não vai inventar história. Mas, como terapeuta, vocês podem pegar algumas atividadezinhas
de terapias ocupacionais e aplicar, desde que elas não sejam muito extensas, assim, muito intensas, né? Ok? Então, os cuidados, né, para atender os idosos, né, diz respeito a saber acompanhar essa idade, tá? Tem que compreender as necessidades, as limitações, as doenças, saber orientar, incluir a família, explicar para a família como ela deve ter o ambiente familiar para aquela pessoa, produzir uma terapia mais ocupacional, acolher, tá? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, esses são vocês como terapeutas. Agora, vamos tratar a questão do terapeuta cristão, né? Olha só, vamos fazer uma recapitulação. Vocês entenderam como terapeutas, certo? Ok, essa responsabilidade, esse cuidado, essa técnica. E agora aqui eu coloco a espiritualidade para esse grupo de idosos, né? Vamos orar, vamos ter esperança, vamos, né? Vamos acolher na espiritualidade, porque a espiritualidade é importante, ela faz parte do ser humano, né? Vamos falar de Deus, porque ele existe, ele é provado até pela ciência, tá? Sem demagogias, ok? Então, dentro desse curso de terapia cristã, é o momento de vocês trazerem também esse lado espiritual. Mas cuidado para não misturar as bolas, né? A pessoa tem uma ferida lá no pé de diabetes porque ela come toda hora no McDonald's e 1 litro de Coca-Cola com diabetes. E aí você fala, vamos orar. Aí Deus até ri da cara de todo mundo, né? Não, não vamos orar. Vamos explicar para a pessoa que ela tem que comer direito, bioenergética. Não adianta, Deus não faz milagre para esse tipo de pessoa. E aí que começa a terapia cristã também. Entendeu? Não, Deus é até hipocrisia demais para Deus isso aí. Não pode fazer isso com Deus. Entenderam? Né? Seria uma ideia, né? Uma prática. Fora, por exemplo, dentro da psicanálise, dependendo da situação da pessoa, não que eu seja terapeuta cristã, tá? Mas dependendo da situação da pessoa, eu uso vários versos bíblicos filosoficamente, tá? Para não misturar as estações lá e tudo mais, mas filosoficamente, ó. Você está vendo que, por exemplo, porque eu tenho culpa, o meu pai, pera um pouco, mas está escrito, é uma sabedoria. Os filhos não embotam os dentes das uvas verdes comidas pelos pais. É uma sabedoria bíblica. Isso quer dizer o quê? Que os pais também erram. E você tem que ter um olhar para esse erro deles e não pegar isso como uma carga para você. Eles erraram, você não tem nada a ver com isso. Você vai ficar comendo a uva verde que ele está comendo? Não, você tem que saber se distanciar também, né? Esse vínculo de afeto criado excessivo também é um distúrbio, cria um problema, tá? E junto com isso, aí tem, claro, tem a parte espiritual, né? Que aí um terapeuta cristão pode trabalhar. Por exemplo, dentro do projeto, tem uma menina que precisava entender o perdão. Como psicanalista, eu vou trabalhar o perdão? Eu vou até trabalhar, mas o que que eu fiz? Eu encaminhei ela para uma terapeuta cristã para falar sobre o perdão. Vamos lá falar sobre o perdão, né? Vamos entender o que é o perdão, aonde o perdão limpa. Essa menina está cada vez melhor no projeto, tá? Tá dando muito certo os atendimentos dela. Então, nos idosos, vamos colocar a terapia cristã aqui nos adultos, essa que eu acabei de explicar da menina, se há essa necessidade, ou aquela do embota os dentes. É diferente do idoso. O idoso, a gente pode trabalhar mais com o cristão, né? De uma forma mais, né? Vai depender, tá?
E do adolescente? Como que a gente vai tratar o adolescente e a criança com o cristão? É diferente do adulto, é diferente do idoso, não é? Tá? Então, as práticas terapêuticas, né? Eu acredito que vocês conseguiram aqui já ter uma noção. Podem abrir os microfones se quiser perguntar, para ter uma noção até. Eu acredito que vocês conseguiram uma noção, né, bem mais ampla dessas práticas. O que que vocês acham? Vamos lá, Miriam, Marlene. Para mim ficou bem claro e assim, várias dúvidas que eu tinha foram resolvidas. Eu só queria te perguntar o seguinte, com relação à anamnese. Eu estou trabalhando atualmente numa área no sertão nordestino, em aldeias indígenas. E o público que tem ali é um público assim com uma dificuldade muito grande de se expressar, praticamente analfabetos, e tem assim, uma necessidade muito grande de olhar para eles. Né? E a cidade que eu estou atualmente é uma cidade muito pequenininha, não tem psicólogo na cidade, não tem esse atendimento. Então, Tá, então não tem. Então, é que tá muito barulho. Tá, é que tá muito barulho no fundo. Eu não sei o que está ligado, que tá muito barulho no fundo quando você fala. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você está numa cidade que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, e você tem um grupo de pessoas analfabetas, é isso? Tá cortando. Hã? exato. É que, desculpa, que eu estou num hotel e meu Tá, marido está dentro fazendo uma palestra e eu estou comigo, tem um restaurante, então com a música muito alta. tá. Mas então, a minha dúvida é assim, você falou da anamnese. Como eu posso fazer isso, fazer uma anamnese com pessoas nessa situação? Que são Que analfabetas e não não sabem sabem escrever? escrever, não sabem às vezes nem Você, você vai pegar não auxiliares, sabe nem você vai digitar. pegar. Tá. Você tem várias formas de fazer isso. Você vai pegar o grupo, colocar o grupo reunido com um café, vai pegar auxiliares e cada um vai preencher para essas pessoas a anamnese uma por uma. Hum, Fala seu nome, responde isso para mim, fazer tipo uma triagem. uhum. Ou você Ah, pede para o familiar fazer, entende? Dá mais trabalho, mas dá para fazer, tá. viu? E aí isso é bom, porque assim, por exemplo, se você Certo. tem um grupo de analfabetos, como terapeuta, né, você tem que tirar uma carga que está disfuncionando a vitalidade dessa pessoa. Então, como terapeuta ou líder cristã, você pode convidar alguém, né, uma pedagoga, e falar, ó, vamos, a gente vai montar esse grupo e eu gostaria que você desse aula uma vez ao mês para eles, enquanto eu vou trabalhando as emoções, a importância de estudar, a motivação para isso, os benefícios e pá, 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 entendeu? É uma prática terapêutica. É uma prática terapêutica. E você vai mudar a sociedade, né? Com isso. Marlene, Certo. Obrigada. mas parabéns, viu, Miriam? Mas deu para clarear, né? Você conseguiu entender bem o que foi colocado aqui, né? Eu acho que ficou satisfatório essa questão da prática terapêutica, tá? Né? Porque aqui, claro, a gente não vai trabalhar especificamente aquele grupo, mas eu acho que deu para ter uma geral, assim, para vocês se sentirem até mais seguras do que vocês devem fazer e como fazer. Eu tenho certeza que abriu um leque enorme para vocês hoje, né? Marlene, quer falar alguma coisa? Bom, oi, pode falar. Acabei de ver aqui que você escreveu um oizinho. Pode falar. Quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então tá bom. Então, gente, então, ó, foi um prazer enorme estar com vocês.
Se alguém quiser, o meu contato tá aqui, ó, podem pegar. Professora Karim, 19 98607 9252, tá? Fiquem à vontade, que a gente tem um grupo, né, que está aí tratando também, assim, está agregando, complementando, né, informações aí para que vocês consigam ter, né, acesso cada vez mais a mais informações e melhorar, né, esse profissional, esse caminho que vocês estão escolhendo, tá? A gente também tem como eu disse, um tipo de um hospital online hoje com mais de 11 especialidades médicas e a gente atende também clinicamente pela telemedicina com valores sociais. Aí lá no grupo vocês vão entendendo todo esse caminho, tá? Complementar a FATEB, né? Por exemplo, se uma pessoa chega, eu quero fazer o curso, tá, eu vou me tornar uma psicanalista? Não, para ser uma psicanalista você vai ter que ir lá para a FATEB, né? E tal. Aqui a gente complementa cursos para que vocês sejam mais fortificadas na profissão, tá bom? Ok? Fechou? Então, quem quiser dar um Professora, oizinho, e pode esses dar. cursos, É, pode falar. Pode falar, Miriam. esses cursos eu consigo, através desse telefone, ter o contato para esses cursos que você Sim, sim, por está exemplo, a falando, gente tem lá no a gente tem o hospital, é isso? recorrente. Sim, sim, a gente tem o recorrente, que é só R$19,90 para a pessoa ter acesso lá. Por exemplo, como montar a anamnese, como ler a anamnese está nesse recorrente. Entende? Essas coisinhas assim, complementares. A gente tem o técnico em GAN, que já é um curso de 6 meses, mas para agregar a área, tanto terapêutica como psicanalítica, neuropsicanalítica, né? Entendeu? A gente tem outros também, né? Intensivão de Sigmund Uhum. Freud, é bem legal, o técnico em GAN é bem legal. A gente está montando ali a turma ainda, né? Mas é tudo para agregar, tá? Você se formou em terapia cristã, então vai lá fazer o recorrente de R$19,90, que tem um curso de 4 meses sobre anamnese lá. E todo mês tem um Legal, legal. encontro, né, comigo ali dando uma aula sobre, por exemplo, Alzheimer e amiloides. Só que eu trago elementos relacionados à saúde, né? A gente vai falar sobre grelina e leptina, o que é da fome, o estresse da fome. Mas, né, eu me esforço lá para vocês entenderem tudo, tá? Ok? Agrega, agrega. Pode falar, Marlene. Muito Esse curso que você falou, boa noite, né? legal. Esse curso que você falou, ele ensina a ler melhor a anamnese? Os dados? Ele ajuda bastante, mas é individual. E no finalzinho tem até sobre se você pode preencher ou não um laudo de INSS. O psicanalista pode fazer um laudo de INSS, por exemplo. A Aham. gente faz isso. Bem interessante, É bem porque a legal. aula hoje Não, é deu legal. para entender bem, mas é legal a gente se aprofundar, né? Porque cada caso é Ah, um sim. caso, né? É um caso, sim. E lá, por exemplo, vocês vão ter exemplos de anamneses como essas daqui. Tá, mas a ideia não é, assim, é que é um valor simbólico, né? Não vai nem afetar nada. Mas vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Por exemplo, vocês vão ter o exemplo de uma anamnese de uma pessoa real, mas não vai ter o nome, dados da pessoa, como ela preencheu, né? E entender como que você liga essas informações, Ah, isso tá? é bem Então, bacana. Aham. beleza. Né? Então, vamos que vamos. Parabéns para vocês, né? Espero que vocês fiquem cada vez melhor na atuação, que esse é o nosso objetivo, tá? E junto com a FATEB, obviamente, né? Então, um grande abraço e a gente vai se vendo aí, tá bom? Boa noite, professora. Boa aula. Boa Ótima noite, aula. Miriam. Obrigada. Obrigada. Tchau, Miriam. Tchau. Boa noite, É, obrigada. boa Ótima, noite, Marlene. obrigada. Obrigada, Miriam. Brigadão. Tchau. Até Boa noite. mais, viu? Beijinho.